voltei a gravar aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Quantas pessoas tinham? (53), agora tem 45. Bom, vamos lá. Bom, então, agora eu vou apresentar aí para vocês, não no sentido visual, né? Mas para que vocês anotem aí uns pontos importantes, eu diria, que possam ser bem sugestivos para a prova. Diante de tudo que nós falamos aqui, né, que eu falei, deixa eu ver aqui se abriu o arquivo. Opa, aqui, ó. Então, os pontos aí que vocês provavelmente devem anotar, né, para que a gente entenda que são aí passíveis de prova, né, de questões que eu vou considerar importantes aí para vocês se atentarem. Sendo que, respondendo uma pergunta, são 8 questões alternativas e 2 dissertativas. Essas dissertativas, de alguma forma, são simples aí, vocês vão ver aí, eu vou comentar, tá? Então, vamos lá. Eu vou, a princípio, comentar sobre as optativas, né? Ainda assim, anotem aí, comecem a anotar, hein, gente? Aí é importante para vocês aí, sempre com base no material didático aí, eu acho que é mais interessante quando a gente vai para a questão de teoria, né? Então, eu vou sempre me sinalizar aí as teorias aí para o material que todos têm aí, entre aspas, né? Eu acredito que todos tenham um livro didático aí, ou acesso ao APA, né? Então, veja só, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre a forma de acesso ao banco de dados pelas aplicações. E as coisas que eu vou comentar com vocês estão na sequência, né? Então, não vai estar alternado, vai sempre a partir da unidade 1, e aí eu vou falando na sequência de cada unidade, que é importante aí para a gente, como ponto importante para a prova. Então, olha só, forma de acesso ao banco de dados pelas aplicações. Então, você sabendo disso, você já vai, logicamente, ter como pesquisar e vai achar fácil ali. O que eu estou querendo dizer? Estou dizendo o seguinte, quais são as formas de acesso ao banco de dados pelas aplicações, né? Necessita de regras para garantir o quê? Segurança, enfim, quais são as opções, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Dessas aplicações, né? Então é importante ter integridade, segurança. Então isso são aí algumas questões voltadas para a forma de acesso ao banco de dados pelas aplicações, que é aquele gráfico que a gente viu ali, que eu mostrei logo no começo da unidade 1, que tem lá o banco de dados, as aplicações. Então, como isso ocorre, né? Então, ou seja, o banco de dados aí, por diversas aplicações, necessitam de regras específicas, né? Então, é isso que eu estou sinalizando aí para vocês, tá? Como possibilidade aí de uma questãozinha. A próxima situação, banco de dados, né? Ele traz um autor, que é o Helzer, que, definindo banco de dados, é um conjunto de sistemas. Perdão. Qual, né, o conceito fundamental para banco de dados? Então, conceito. Podemos afirmar que representa um conjunto de dados ou informações relacionadas entre si, né? Então, aí o
O banco de dados pode ser considerado um conjunto de sistemas. Então, eu já estou lendo a questão aqui para vocês, uma possível questão aí para a prova, né? Então, sinalizem aí, anotem como importante saber o conceito de banco de dados, que é na sequência do livro didático. Próxima, né? Quando nós vamos representar um banco de dados, pelos requisitos que foram apresentados, né, ele é constituído aí de tabelas, entidades, atributos, né? Ou seja, qual é o modelo que a gente entende que nós estamos trabalhando, né, aqui na nossa disciplina, como representação, né, de modelo de atuação. É o modelo de classes? Né? Não. É o modelo de caso de uso? A gente nem comentou sobre isso. Então, tá fácil aí para vocês associarem qual é o modelo no âmbito geral, porque tem modelo conceitual, tem o modelo lógico e o modelo físico. Eles são fundamentos, né? São bases, perdão, são fundamentos de qual base de modelo de banco de dados, né? Que eu comentei também que nós tínhamos lá o relacional, tinha alguns outros tipos de modelos, né? Tranquilo? Uma próxima possibilidade de pergunta é: no modelo ou na modelagem relacional, o conceito vem da teoria de conjunto de álgebra relacional. Acabei de ler isso lá para vocês. Atrelado à ideia de que não é relevante ao usuário saber onde os dados estão e como eles estão representados, né? Então, diante desse contexto, eu coloquei duas situações aqui, que um banco de dados relacional, o atributo tem a mesma funcionalidade que a entidade. Olha aí. E também coloquei que é responsável por representar o objeto real na sua totalidade. Ou seja, vocês vão professor, analisar... Oi? você está mostrando esses slides ou não? Não vou mostrar o slide, não é nem slide, tá? Eu estou só sinalizando, pedindo para que vocês anotem, tá? Tá bom. Então, não vou mostrar. Um pouquinho mais devagar só, professor, para a gente conseguir anotar tudo, por favor. Tá legal. Professor, o atributo seria o quê? Nessa que eu estou falando agora? Isso. Vou voltar. Eu diria que é a quarta sugestão aí que eu estou dizendo. Vou voltar aqui, ó. Então tem um contexto. O contexto é o seguinte, eu vou ler. Na modelagem relacional, o conceito principal vem da teoria de conjuntos, álgebra relacional, atrelando a ideia de que não é relevante ao usuário saber onde os dados estão e como se encontram. Ok. Considerando isso que eu acabei de falar, eu coloquei duas observações. A primeira é o seguinte: em um banco de dados relacional, o atributo tem a mesma funcionalidade que a entidade. Já viram que, de repente, pode ser que não esteja certo. Pode ser. Né? Por quê? É responsável por representar o objeto real na totalidade. Né? Por que que o banco de dados, o atributo tem a mesma função? Porque ele é responsável por representar o objeto. E aí vocês vão ter que escolher uma opção, se as duas estão certas, se uma está certa. É um tipo de questão aí padrão, né, do ENAD, né? Então, uma questão de observar, não é para confundir, é para vocês relerem aí e ter certeza de que uma está certa ou as duas estão erradas. Mas se você pegar o contexto que está no livro didático, ó, na modelagem relacional, o conceito principal vem da teoria conjunto de álgebra.
E aí, se você ler esse contexto, aí você já vai, caso caia na prova, já vai estar craque aí. A próxima observação que eu fiz é assim, eu pediria para que vocês observassem uma representação simbólica com duas entidades, X e Y, e uma representação em losango que sugeria aí um relacionamento. A partir daí, que eu diria que é um diagrama, né? O que seria essa simbologia, né? Que você vê ali duas entidades e uma possibilidade de relacionamento, observando esse cara. É um diagrama de fluxo de dados? A gente nem falou sobre isso. É um diagrama de objeto? Também não falamos. Então, vocês vão ter uma opção ali que vai de encontro com essa análise, observando um diagrama, tá? Eu estou colocando isso como diagrama, uma representação, não como modelo, mas sim como diagrama, né? Que o livro traz um pouquinho dessa mistura aí, mas não está complicado. Ainda assim, na próxima situação, eu coloquei que tem ali dois autores, que chamam-se aí Coronel e Hobby. Não é Batman e Hobby, é Coronel e Hobby. Que eles que eles falam sobre o modelo conceitual, né, que é uma das ferramentas aí para o desenvolvimento de um software também, lógico, por que não? Então, após a criação de um modelo conceitual, aí eu pergunto, qual é o próximo modelo? Né? É um modelo de requisitos? É um modelo particional? Por aí vai. Eu vou dar uma sugestão aqui que vocês não vão ter dificuldade para saber. Primeiro, modelo conceitual. Aí eu pergunto, qual que é o próximo modelo a ser desenvolvido? Acho que está tranquilo, né? Então, percebam que eu estou partindo de um raciocínio, de uma identificação teórica, misturando um pouquinho da prática que a gente fez e trazendo esse conhecimento para vocês. Então, deixa eu só ver aqui. Onde? Ainda assim, quando a gente entende que no modelo modelagem de dados, ela é utilizada ou foi feita numa linguagem estruturada, que é o SQL, de que modelagem eu estou falando? Né? Ó, de novo. Que aí é o seguinte, ó. São 3 autores aqui, Corte, eu falei sobre isso hoje, e o Sudarshan, Corte e Sudarshan, 2012. Eles descrevem que a utilização do SQL tem o objetivo de manipular banco de dados. Ok. Diante desse contexto, né, qual é a modelagem que a gente associa quando entendemos que eu estou utilizando já o SQL? Então, que fase de modelagem nós estamos? Conceitual? Lógica? Também é tranquilo. Estou querendo observar de vocês se vocês conseguem identificar em qual momento cada modelo ele é necessário, né? Vamos lá. Falando de chaves, chave estrangeira e chave primária. Aí, outro autor, Rames, ele trata que no MER, né, algumas
entidades ou tabelas têm uma representação do mundo real, ok? E são categorizadas. Então, esses campos com campo-chave de tabela, quais são aí os principais? Acabei de falar. Chave composta, chave mestra, né? Então, a opção aí vocês vão fácil identificar de qual chaves que nós falamos até agora. São duas. E aí vem a uma questão voltada para dissertação. Essa é fundamental. E na maioria das vezes eu ponho essa pergunta nas duas provas. Percebo que ela é uma questão delicada aqui, porque eu peço para que vocês identifiquem e citem aí 3 exemplos, como exemplo, né, de chave que pode ser primária. Tá? Então, isso me preocupa às vezes, porque eu vejo lá alguns campos, alguns atributos que, enfim, dificilmente poderiam ser consideradas como chave primária. Por exemplo, nome, né, que eu posso reforçar, caso vocês solicitem aqui, a gente pode falar um pouquinho mais sobre chave primária, tá? Então, essa questão dissertativa, ela é simples, é para você escrever 3 exemplos de chave primária, que a gente viu bastante. E a última questão, aí eu comento, né, na verdade, uma descrição de chave estrangeira, mas eu gostaria que vocês escrevessem um pouquinho mais aí, né, diante do contexto, sobre a importância da chave estrangeira nas tabelas. Então, qual a importância da chave estrangeira nas tabelas? Para que ela serve? Que é fácil de vocês localizarem. Então, diante disso, essa é a proposta aí para a gente pensar numa prova, né? Vamos falar assim. Que eu gostaria de sinalizar para vocês diante de todo esse material, como alguém falou aí, não é deixar os 4 capítulos meio que soltos, né? Mas eu estou sinalizando para vocês quais são os principais pontos, que é a definição de banco de dados, não é? Qual é a importância de uma chave estrangeira, observar um desenho, né, um diagrama, saúde, e poder dizer que tipo de diagrama é aquele. Então, são pontos aí que eu considero importantes aí para a gente retomar e eu gostaria de ter sinalizado hoje aí para vocês. Lembrando que isso caso mantenha-se a data da prova para o dia 14 da nossa prova presencial. Como eu falei, não sei, até então é essa data, mas vocês vão receber algum informativo aí, muito provavelmente, ou no portal, ou o representante já deve ter essa data, não sei. Tá? A princípio, caso não seja a prova no dia 14, nós temos ainda aí uma possibilidade de trabalhar de maneira prática, né, retomando alguns conceitos e utilizando o DB Designer, que eu achei que deveria ser para hoje, mas vai ter que ficar aí para caso não tenha prova no dia 14, tá? Então a gente aproveita isso. Combinados? Sim. Sim. Perfeito, professor. Sim. Tá certo, professor. Ok. Ok. Então, tranquilo, deu para a gente dar uma retomada, entender quais são os pontos principais aí para esse primeiro momento de prova. Vamos aguardar aí as definições de datas. Quer falar alguma coisa, Mariana? Não?
Então é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Tá? Ficou tranquilo aí? Tá fácil para identificar aí os pontos que vocês vão precisar, entre aspas, estudar ou retomar? Não, professor, tá ok. Dá pra gente dar uma Por estudada. mim, tudo bem. Legal. Bom, é isso aí, Daniela. Obrigado. Então, mas de qualquer forma, sintam-se à vontade. Caso precisem de algum outro tipo de suporte, como eu volto a falar, nesse momento aí que a gente precisa estar mais linkado do que nunca, né? Para algumas questões que vocês precisarem aí, né? Até mesmo os representantes se precisarem de algum apoio para eu repassar para a Vera, ou sei lá, alguma maneira aí, mesmo que seja individual, tá? Ela deu algumas orientações, ela está passando aí nas salas, para que a gente possa otimizar mais o nosso tempo, né? Talvez vocês tenham já visto isso daí acontecer. Então, o que nós podemos fazer é isso, nos programar. Então, a programação dentro do que está estabelecido, que tenhamos, deixa eu pôr aqui para vocês, que tenhamos então aí, provavelmente na próxima aula aí, alguma coisa voltada para a prática, utilizando o DB, né? Que se eu não me engano eu falei, senão eu posto aí para vocês o DB Designer, mas ele tá tranquilo aí para baixar, ou caso vocês queiram baixar o DB Designer. Tá facinho para baixar. Mas se caso a gente não voltar, professor, e aí como que vai ficar a prova? Deixa eu ver quem falou aqui. A Dani. A Dani, fala de novo que eu não ouvi, por favor. Tá, se caso a gente não voltar agora presencial na próxima semana para fazer essa prova, como que vai ficar? Se a gente não voltar, na minha disciplina, né, isso que eu estou falando para vocês, dia 14 a gente vai utilizar aí, ó, eu vou fazer uma aula prática com vocês aí, mas eu dou a sugestão para vocês baixarem o DB Designer. Na primeira opção aqui, ó, é facinho, arquivo só, um arquivo único, é fácil aí para trabalhar com ele, e a gente faz algumas atividades práticas, tá? Isso para a minha disciplina, provavelmente vai ocorrer para os outros professores também. E vai ser remarcada uma data. Aí a gente tem que aguardar. Aí não tem... Vocês vão saber, tá? De alguma forma todos ficarão sabendo, porque acho que hoje teve uma reunião de diretoria lá na faculdade. Lógico que a faculdade vai seguir as determinações do governo, né? Enfim. Mas vamos aguardar, tá? De qualquer forma, eu estou me precavendo. Caso tenha a prova, eu fiz aqui um apontamento para vocês, uma sinalizada aí de questões de prova, eu estou me precavendo. Então, estou mantendo dentro do cronograma, mas também estou me programando caso não ocorra, né? Então, eu já tenho uma programação para as próximas aulas, né? Mas vamos ter que aguardar. Infelizmente, aí é um panorama externo, né? Eu diria, independente da própria faculdade, né? Então, fica uma questão onde nós temos aí a indefinição, né? Então, vamos ter que aguardar, Dani. Tá bom, ok, obrigado.
Tá, eu que agradeço aí. Acho que a gente precisa aí mais do que nunca estar um pouco mais, como eu falei, antenado com essa situação, né? É uma situação delicada aí, então precisamos ficar aí de olho, antenados, né? O que está acontecendo, mas de qualquer forma, vocês vão ser sempre aí sinalizados no sentido do que vai ocorrer. Certo? Certo. Perfeito? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ficar, então, com o pessoal de gestão aqui, até dar um horáriozinho aqui, e aí eu já falo com vocês. Pessoal do sistema, então, se tiver tudo ok, eu libero vocês agora, tá? Sistemas 1 e 2, e fica comigo só o pessoal de gestão aqui do primeiro semestre, para a gente falar um pouquinho do projeto, e aí eu sinalizo para vocês o que a gente vai fazer do acesso aí rapidinho aqui no Microsoft Teams. Ok? Ok. Então, olha, pessoal de sistemas aí. Ok. Pessoal de sistemas, muito obrigado pela participação de vocês. Estou à disposição se vocês precisarem aí, caso a prova se mantenha, tá? Mas vamos aí, vamos se falando e bom descanso aí para vocês. Pessoal de Valeu, gestão, professor. fica aí. Valeu, boa noite. Obrigado, Pessoal de professor. Obrigado, professor. Boa noite. Pessoal Obrigado aí, de professor. GETIF, Boa fica aí. noite. Pessoal de gestão, fica aí, por favor. Boa noite aí, professor. Valeu. Valeu. Obrigado. Boa noite, Dani. Vão ficar de castigo comigo um pouquinho aqui. Engraçado, eu tô ouvindo um rádio, mas não tem ninguém com o microfone aberto. Engraçado, né? Já é a segunda vez. Hã? Ô, professor, eu quase não peguei a matéria mais cedo, porque eu cheguei atrasado nessa aula aí, é foda. Então, Nata, é o seguinte, esse vídeo vai estar disponibilizado aí para vocês. Eu vou tentar postar amanhã ele via o YouTube, tá? Porque fica mais fácil o acesso, sem precisar do e-mail. De qualquer forma, mesmo que seja extenso, mas dá para você dar uma avançada aí mais rápido, né? E acompanhar aí. Foi importante essa aula de hoje. Então, é que pra mim assim é muito ruim, mano. Eu não consigo ter muita atenção, Entendi. Mas mesmo olhando... porque eu tenho déficit de atenção. Aí se eu prestar atenção no celular e chega outra pessoa, aí eu já não tenho, já não presto atenção no celular. E você quer que eu te mande um material para você ler, é isso? Não, eu só queria saber se eu tinha acesso a essa aula até mais cedo, para mim dar uma estudada, para me ler. Então, eu postei sim, tá? Se você tiver aí fácil de dar uma observada aí, ó. Eu coloquei aqui na unidade 2, Uhum. seção 2.3, tem aqui, ó, revisão de conteúdo. Aí são esses slides, aqui, essa revisão, entre aspas, mas ela tá bem resumida. Eu sugiro que você pegue aqui, ó, também um livro didático, tá? E dê uma lida nessas duas unidades aqui, ó. Unidade 1 e unidade 2. Certo. E aí, se ficar fácil para você,
Não sei se você anotou o que eu falei, tá? Mas se você não anotou, você pode, se ficar fácil, o vídeo, uma parte no final do vídeo eu comento, ó, tal coisa vocês vão encontrar aqui. E aí eu fui falando, né, meio que sinalizando onde vocês encontram também, tá? Não é muita coisa, mas eu acho que ajudaria você. Aham. Não, Agora, maravilha, professor. mas aí, se você precisar de outro tipo de suporte, cara, você pode contar comigo, tá? Você me fala, manda um e-mail. Você tem meu e-mail? Quer anotar meu e-mail? Não, eu tirei um print Tá do seu legal. e-mail da aula passada. Beleza. Aí você me manda um e-mail, ó, professor, é isso e tal, aquilo, e eu vou tentando facilitar para você aí, se você precisar, facilitar o documento, sei lá, alguma maneira mais prática para você, Não, maravilha, professor. tá bom? Tá bom. Mas eu agradeço. Mas eu agradeço você ter sinalizado, importante, tá? Para mim também. Não, tá bom, pode deixar. Então tá, se eu estiver em sala de aula e se você não prestar atenção, eu vou lá e... Então, vou deixar que eu chamo a atenção. Não, pode deixar. É que na sala de aula aí você fica, tipo assim, concentrada. Entendeu? Aí você se concentra na pessoa só. É verdade. É diferente, é diferente. Mas É vamos difícil. É bem difícil, mas não é impossível, não. Não, mas vamos torcer para que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível aí no âmbito da ciência e a gente consiga voltar para a aula aí. Não, Vamos torcer. Tá feio o negócio aí, hein? Torcer, cara. Tem que ver as coisas boas, né? As coisas ruins, complicado. Tem que ser positivo. Bom, tem então, que pensar positivo, né? pensar positivo. Bom, então, vamos fazer o seguinte, ó. Agora é o momento de a gente falar um pouco aí sobre o projeto integrado. Nós temos mais 9 minutinhos aqui, nesse canal aqui, e aí a gente sai, entra no canal lá do projeto, que tá definido para 10 minutos só, mas não vai ser tudo aquilo, né? Só para a gente entrar ali e para que a gente possa, no acesso também, finalizar em algumas coisas. Aula passada, eu falei para vocês aqui do projeto. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó. Eu falei, deixa eu ver se vocês vão lembrar. Aqui, ó. Acho que já apareceu aí para vocês, né? Um modelo, né? Um modelo no Word, para que vocês observem aí quais são os pontos importantes. E, além disso, eu coloquei também aqui, ó, no AVA, ó, se a gente entrar aqui no AVA, projeto integrado. Unidade 2, encontro 8. Que é o último, né? Antes da prova aí. Ou da entrega do trabalho aí, uma parte do trabalho. Aqui, ó, no encontro 8, na pré-aula tem aqui, ó, modelo de projeto integrado. Além do arquivo que eu mostrei aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é um exemplo, né, de como vocês podem fazer aí. Além disso, eu coloquei, opa, não abriu ainda. Coloquei essa informação aqui, ó, dentro do corpo aqui do AVA, né, ó. Tá o arquivo modelo,
O restante que eu não citei aqui, vocês podem apagar. Vem aqui no modelo, só que é um modelo mais genérico, né? Ah, não tem essa parte, apaga. Isso daqui lá não põe no teu projeto, porque não é o que eu estou pedindo, né? Então, eu pedi lá, introdução. Opa, objetivo tá errado, né? Ei, professor. Vamos arrumar isso, cara. Não gosto de coisa errada, não. Vou arrumar isso agora. Objetivo geral, justificativa e modelo conceitual. Eu coloquei opcional, né? Por que eu coloquei opcional? Não sei. Não, eu sei. Eu coloquei opcional porque é uma opção. É por isso. Não, opcional porque é o seguinte. Nós temos... eu entendo que vocês têm aí... Nós faríamos isso numa aula prática, né? No laboratório. Ó, já arrumei. E aí, vocês iriam conseguir realizar na prática o modelo conceitual, e aí eu poderia falar, ó, isso daí vocês vão anexar no modelo que eu pedi para vocês aqui, ó, modelo conceitual. Como nós não fizemos, né, e fizemos no papel, né, a princípio, então eu deixei como opção, em aberto, mas um momento para finalizar esse trabalho, vocês vão precisar fazer, mas não agora, tá? Então, o que é para fazer agora? Então, eu coloquei aqui, ó, introdução, o objetivo e a justificativa. Só isso. Vai mandar para o meu e-mail, vai colocar o assunto Projeto Integrado 1, para eu saber quem é, e dentro desse arquivo do Word, vocês colocam quem são os representantes, tá? O CPF ou RA, com o nome de todos os componentes, nome completo. Só isso. Então, essa parte que hoje que eu queria falar para vocês, e ouvir caso vocês tenham mais alguma dúvida aí do que é para ser feito. Agora, não sei como escrever esse objetivo. Então tem um exemplo aqui, ó. Introdução. É onde você faz a conceitualização do trabalho. Está orientando como faz a introdução. Está orientando como faz o objetivo. Ó. E a justificativa, que está mais lá na frente. Por mais que eu ainda coloquei uma opção para meio que direcionar, né? Aí vocês para como escrever esses itens. É lógico, eu não gostaria de receber 3 linhas de cada situação dessa. Tem que ser uma coisa que você fala, não, meu projeto é isso, eu vou fazer aquilo, que é o momento para a gente debater isso agora. Então, agora quando? Né? Hoje. Então, a gente sai dessa sala aqui, vai para a sala lá do projeto integrado, e aí a gente volta a falar, caso alguns de vocês queiram tirar alguma dúvida. Combinado? Vamos lá para a sala, então, do projeto integrado? Vamos.